Boa tarde, crianças, tudo bom? Eu sou a professora Raquel Cardoso, Alfabetização. Hoje eu trouxe um texto da Cecília Meirelles, que se chama O Chão e o Pão, que é do livro Isto ou Aquilo, ilustrações do Odilon Moraes. O chão e o pão. O chão, o grão no chão, o pão e a mão no pão, o pão na mão, o pão no chão, não. Então, nós temos hoje como objetivo nessa aula trabalhar os sons nasais, por meio do lúdico, da leitura, perceber a produção dos sons nos palatos duro e mole, o uso da língua, localização da língua, na garganta, esse som na garganta, e também passagem dele nas fossas nasais, E aí a questão da vibração, entre outros. Diferenciar fonemas, sons nasais, dos orais, por meio de exercícios orais. Trabalhar a oralidade, a pronúncia correta dos fonemas, das palavras, de forma consciente, entre outros. As estratégias são trabalhar com jogral, a música, o desenho do texto, que é o texto verbal e não verbal, a escrita, a reescrita do texto, releitura, escrever rimas, o alfabeto, o uso do alfabeto, entre outros. A avaliação é contínua e de observação, ok? Então, vamos lá. O chão e o pão. O chão, o grão no chão. O pão e a mão no pão, o pão na mão, o pão no chão, não. Então, a gente trabalha com as crianças lá os versos, questão das rimas. Quantos versos tem o poema lá? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Voltando lá na questão da... Aqui também, depois, a gente trabalha também a questão da matemática, tá bom? Tá aí entre os outros, que dá para trabalhar muita coisa. A questão da localização, os advérbios, ok? Então, vamos lá. E as rimas, Então, aí, chão. O que são rimas? Então, versos, rimas. As rimas são as palavras que têm sons iguais ou parecidos, Então, são 9 versos. Aí, as rimas tem bastante, Chão, grão, chão. Pão, mão, pão. Então, ela vai jogando com as palavras, Elas vão mudando de lugar. Pão, mão. Pão, chão. E aí surge uma palavra nova. O não. Então, vamos ver lá. Quantas rimas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rimas. Então, eu venho aqui e coloco lá o número de rimas, ok? Depois, eu peço geralmente para as crianças
após o desenho, elas escreverem as palavras que rimam, né? E aí eu uso o alfabeto. Vamos retirar lá as palavras que rimam. Vamos seguir lá e criar novas palavras a partir do alfabeto. Aí eu tiro as vogais, né? Como eu já tinha feito na aula anterior. E aí eu coloco todas. No caso aqui, a gente vai repetir o ão. Ok? Ão. A, ó, tio, ão. Olha que interessante. E aí a gente vai trabalhando o alfabeto com as crianças. Olha lá. Se eu colocar o B, vai ficar bão. Se eu tirar o C, colocar o C, vai ficar cão. Se eu colocar o D, vai ficar dão. O F, fão. E o G, gão. Tirou o R, né, do grão, ficou gão. E aí vem o H, ão, do verbo haver. Opa, errei. Aí vai ficar João, João, né? Depois é do João. Depois vem a letra L. L, M, N, P, Q. Aí vem o R, S, T, V, Z. A gente vai fazendo lá. L, lão. O M, mão. O N, não. O P, pão, que já está no texto. O R, junto rão. O S, junto são. O T, tão. O V, vão. E o Z, zão. Ok? Então, a gente vai fazendo essas brincadeiras com as crianças, né? E aí, depois a gente separa as palavras que não existem, né? Na nossa língua portuguesa, que é o caso do fão, gão, jão, né? Só falta uma letra aí para fazer João. A gente vai fazendo outras brincadeiras com as crianças. Lão, do banlalalão, né? Uma brincadeira, uma música. E por aí vai, ok, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. E eu agradeço aí a todos que se inscreveram aí no nosso canal. Eu deixo esse poema da Cecília Meirelles, né? O pão e o chão, o grão no chão, o pão e a mão no pão, o pão na mão, o pão no chão, não. Até a próxima aula, gente. Deem um like e muito obrigada. Tchau.